neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor. Todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigo animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça
que é também feliz, porque provém de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus diz que Ele é na carta a Laodiceia, a 7ª carta, à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, o princípio da criação de Deus. Porém, estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. Tomando estas palavras assim como soam, elas nos dão a ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus, e assim dando a entender que Ele foi algo menos que a deidade ou o próprio Deus. Logo, essa primeira criação criou todo o universo e tudo que este contém. Dá uma ideia que o Pai criou o Filho e depois o Filho criou todas as coisas. Mas isto não é certo. Vocês sabem que isto não combina com o resto da Bíblia. As palavras são: Ele é originador ou autor da criação de Deus. A Bíblia mostra que Ele é o autor da criação de Deus. Agora sabemos já, por certo, que Jesus é Deus. Note isso, Deus mesmo. Ele não é nenhuma segunda pessoa. Ele teria que ser criado, então, para isso. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. São João, capítulo 1, versículo 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Vejamos, ouvintes, não há dúvida nenhuma de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física completa. Quando Ele estava aqui na Terra, encarnado, comendo, dormindo, depois de nascer numa fétida estrebaria, crescer, chorar, depois de tudo isto, Ele demonstrou poder sobre a natureza, poder sobre o pecado, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades. Toda a plenitude da divindade habitou nele corporalmente. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Isto quer dizer, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então é o Criador. Ele não era nada mais nem nada menos do que o próprio Deus encarnado. Emmanuel, Deus conosco. Agora notemos, Ele foi o Criador de uma criação física completa. E tudo que é matéria, tudo que é físico, tudo que você pode ver, tudo que você pode apalpar, sentir,
foi criado por Ele, por Jesus Cristo. Foi criado por Deus. Certamente nós devemos entender agora o significado deste princípio da criação de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Pois é Ele próprio, Jesus, se identificando como princípio da criação de Deus. Ao ter qualquer outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Quando que o Filho nasceu? Se Ele é desde antes da fundação do mundo. Ele teve uma mãe lá na eternidade? Onde está essa doutrina das três pessoas distintas dentro da Bíblia? Não cabe. Isso prova perfeitamente que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas manifestações de Deus ao mundo, ao homem. Pai, Criador, Filho, Salvador, Espírito Santo, Consolador. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Há alguma heresia nisto? Onde estou fora da palavra? Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Quando foi que o Filho nasceu? Amados, aqui está a coisa tremenda da necessidade de um profeta. Laodiceia diz que é rica. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Ele está em meio da sua igreja. E enquanto ele está aqui nesta última era, Laodiceia, estamos nos referindo ao que está escrito, ele está nos revelando sua gloriosa pessoa. Ele diz de si mesmo que é o autor da criação de Deus. Esta é outra criação. Ele está se referindo a um princípio de outra criação. Não que ele tenha sido criado como Deus. Isso tem que ver diretamente com sua igreja, que é seu corpo. Então ele é o princípio dessa criação de Deus. Ele é o princípio, ele não é a criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus, dessa criação de Deus, que é o seu corpo, a igreja. Essa é uma designação especial de si mesmo, pois se trata de um corpo do qual ele é a cabeça. A cabeça é o princípio ali, então. A cabeça é que rege esse corpo. Ele é o criador dessa igreja. O esposo celestial criou sua própria noiva, gerou sua própria noiva pela sua própria palavra. Como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo, para ser uma manifestação humana, então se nasceu teria que ser filho. Eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Não. Isso seria o homem pecaminoso produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Mas dele foi dito: corpo me preparaste. Ali estava o corpo humano de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Na manifestação humana ele só poderia vir como filho, porque ele teria que nascer de mulher. Isto é certo, perfeitamente correto, mas é uma manifestação de Deus. Não é um segundo Deus, não é uma segunda pessoa, mas é o próprio Deus, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem vê a mim vê o Pai. Não me tendes visto, Felipe,
E o Filho, o unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu e o Pai somos um. Se vocês são crentes, vocês crerão na palavra de Deus nesta hora e deixarão estas coisas de lado e olharão para o Pai e verão o Pai no Filho, em Jesus Cristo, porque quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. Quem tem o Filho tem o Espírito Santo, mas não tem três pessoas em si, tem um só Deus em si. Aleluia. Guardemos isto. Corpo me preparaste. Deus estava providenciando, não Maria, com nenhum concurso humano, senão apenas como uma incubadora humana. Deus pôde se servir dela e oxalá que ele pudesse se servir da igreja hoje, da mesma maneira que ele se serviu de Maria, para gerar nela, deixá-la grávida da palavra, gerar um filho nela. Então não foi Maria. Maria não tinha nada a ver com aquilo. Ela não estava orando, nem gritando, nem gesticulando para aquilo. Quando o anjo lhe apareceu, não há nenhum concurso dela senão ser uma incubadora humana. Isso é maravilhoso. Oxalá, minha irmã, meu irmão, que no seu ventre, no qual o livro, a palavra é amarga, possa estar sendo gerado o Filho de Deus, ou que esse estado de gestação esteja bastante adiantado, já na hora de dar à luz a este filho. Esse filho vai aparecer logo, mas como a mulher sente dores de parto, a igreja deve estar sentindo essas dores, se é que de fato o que está nela gerado é do Espírito Santo. Não credos, não dogmas, não interpretações, por mais belas que sejam. Me sinto seguro no que falo, pois estou baseado exclusivamente no que o Espírito usa, é a palavra de Deus. Então Maria foi a incubadora humana, e ela reteve aquele menino santo e trouxe à luz. Ó igreja, se isso caiasse em você nesta hora. Era um Deus homem, era o Filho de Deus, ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se ajuntaram. Ele foi o primeiro ser desta nova criação, desse corpo do qual ele é a cabeça, a igreja. Ele encabeça essa nova raça. Quiseram fazer uma super raça no mundo, mas não conseguiram e jamais conseguirão, porque a sífilis não deixa, o pecado não deixa, a destruição não deixa, a perversão não deixa, o cigarro não deixa, o álcool não deixa. Mas ele tem encabeçado essa nova raça, uma super raça, às vezes de homens e de mulheres raquíticos, definhados, paupérrimos, esqueléticos, mas ali está uma nova raça no espírito, que diz não a Satanás e sim a Deus, que diz como Maria, cumpra em mim segundo a tua palavra. Que diz como a viúva, paupérrima e esquelética, que procede como ela, quando Elias, o profeta, bateu na sua porta, obedecer. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Paulo disse isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, que nova criatura, que nova criação,
e ele é o princípio dessa nova criação. Sem que ele viesse, jamais haveria essa nova criação. Jamais esse corpo teria essa cabeça. Aqui, ouvintes, nós podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora em união com Cristo, tem chegado a ser a nova criação de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Não é necessário você entrar numa organização religiosa. É necessário você nascer de novo numa boa organização, e melhor do que aquela não existia. Nicodemos já estava, mas no entanto precisava nascer de novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Onde está escrito isto? Em Efésios capítulo 2, versículo 10. Nova criatura, novo caráter. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Nós temos, amados, que esta nova criação não é a criação velha, reformada, reformar sistemas humanos. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é nova criação. Nunca, nunca. É exatamente o que diz ser nova criação. É outra criação, distinta da velha. Nasceu de novo. Deus precisa te criar na palavra, te alimentar na palavra, te dar crescimento na palavra, te nutrir na palavra, te instruir na palavra, te vestir na palavra. Você precisa olhar de acordo com a palavra, pensar de acordo com a palavra, porque somente através desta palavra ele forma essa nova criação. E somente essa nova criação pode esperar pelo milênio. Porque antes de ocupar a terra agora, pura, purificada, ele purifica o seu povo. Ele prepara a sua noiva para habitar nessa terra. Logo ele virá fazer uma nova criação material, física. O mundo será novamente o Éden, sem nenhum espinho, sem nenhum cardo, sem nenhum pecado, sem nenhuma prostituição, sem nenhum cigarro aceso ali entre os dedos de uma mulher, com unhas pintadas, sem nenhum cigarro ali entre os dedos de um homem, sem nenhum cachimbo de lado, um homem soltando fumaça como se fosse um chaminé. Não! E demais coisas piores ainda, sem nenhuma religião organizada por homens, porque o grande templo é ele próprio. Oh, isso é o milênio. Isso é o milênio. Deixemos que a palavra nos gere de novo. Sejamos gerados pela palavra de Deus. Vamos nascer de novo pela mensagem que Ele tem nos enviado nesta era, que é esta que você está ouvindo. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da Mamãe.
Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Servir a Jesus, que prazer sem igual, nele a salvação e vida eterna. É só confiar e seguir sua luz, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Ainda que as sombras nos venham cercar e espinhos do mal nos possam magoar, o bom Redentor já sofreu sobre a
a Jesus mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais, é prazer sim servir a Jesus. Compensa servir a Jesus com amor, embora sofrer em lutas e dor. O Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais, é prazer sim servir a Jesus, servir a Jesus, a Jesus. Ouvintes amados, bom é que conheçamos o tipo de pessoas a quem Deus tem ordenado para possuir a terra prometida, as suas promessas, o gozo eterno. Nós temos em Moisés um tipo perfeito da pessoa que Deus ordenou a tomar a terra prometida a Israel, aos filhos de Deus. Nós temos em Êxodo, capítulo 10, a partir do verso 21, o registro sobre a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Amados, vejam o tipo de pessoa
a quem Deus tem ordenado para tomar a terra, para possuir suas promessas. Começando por aqui, são pessoas que têm luz, mesmo o mundo estando em trevas. Enquanto o Egito, os filhos de Faraó, estavam em densas trevas, o povo de Israel tinha luz em suas habitações. Como isso faz rejubilar um coração que está voltado para a verdade, para as coisas de Deus. Não precisamos falar nada sobre esse assunto, mas vamos pensar um pouquinho sobre esse tipo de pessoa a quem Deus tem ordenado a tomar a terra prometida, as promessas de Deus. Moisés era completamente um homem que não se comprometia. Se lá houvesse confusão e rebuliços e coisas, ele não se comprometia. E é justamente isto que Deus espera de nós agora. Ali está uma sombra perfeita. Ali está um tipo perfeito no Velho Testamento daquilo que devemos ser agora, como pessoas a quem Deus tem ordenado a possuir a terra. Faraó, de todos os modos, queria um acordo, queria uma mistura, uma união, alguma coisa assim, ajeitar alguma coisa, dizendo a Moisés que todos podiam ir, mas ele queria que alguma coisa ficasse para trás. E esta sempre é a maneira que o diabo quer que um cristão faça. Ele quer que as pessoas se unam à igreja, mas que essas pessoas se unam à igreja trazendo seus velhos hábitos, fumando seus cigarros, tomando suas bebidas, carregando suas mentiras comerciais, o que não passa de roubo, suas censuras, suas calúnias e demais coisas. Satanás quer apenas que você se una à igreja e tenha a mão de companheirismo com o seu nome ali no livro de uma igreja. Mas veja o tipo de pessoa a quem Deus tem ordenado para possuir as suas promessas. Moisés não era um comprometente. Ele queria para o seu povo, como um verdadeiro tipo de Cristo, uma libertação total. Por isso ele disse a Faraó: e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Oh, que autenticidade, que convicção, que certeza absoluta! Alguém diria, mas como isto? O homem conseguiu 99,9% com Faraó e ainda não abriu mão de uma vírgula apenas, de uma unha. O que significava aquilo para Israel? Que tinha um Deus todo-poderoso? Às vezes somos tentados a pensar assim. O que significa essas coisinhas que o mundo diz que não faz mal, que não tem importância? Para um Deus tão grande, tão poderoso, veja se Deus vai estar se ocupando com roupa e com determinadas coisas. Isso não seria um fanatismo? Esse profeta não quer abrir mão de nada? Oh, meus amados, Moisés era um tipo perfeito de Cristo. E Cristo não veio trazer uma libertação parcial para a sua igreja, para que ela vivesse aí como
uma mulher que depende de mais de um homem. Não. Jesus Cristo pagou o preço, derramando seu sangue para dar uma libertação total para a sua igreja. Porque ele daria o seu nome para ela como uma verdadeira esposa. Ele rejeitou tudo que Satanás lhe ofereceu de graça lá no Monte da Tentação. Lá apareceu Satanás com as 3 provas, com as 3 tentações especiais para o ser humano: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas Jesus preferiu herdar a terra, comprando-a com seu próprio sangue. E foi justamente o que Abraão, um homem que também não se comprometeu, fez a respeito de sua esposa Sara quando ela faleceu. Homens bons, bem intencionados, ofereceram a terra para que Abraão sepultasse a Sara de graça. Queriam dar a terra de graça, mas Abraão não aceitou de graça. Ele disse: eu quero pagar o preço. E ele comprou aquele terreno para sepultar a sua esposa. Oh, que maravilha! Quando nós podemos ver nesse espelho de Deus estas coisas tão tremendas que fazem de nós pessoas idênticas, iguais àquelas a quem Deus ordenou no passado para possuírem suas promessas. Então vejamos, Moisés não era um comprometente. Moisés não estava buscando favores pessoais, enredando-se, portanto, se comprometendo, portanto, com o faraó. Não. Ele disse: não deixaremos nem uma unha para trás. Nós levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar o Senhor. Esta é a maneira que a igreja deve estar hoje. A igreja deve tomar a justiça. Nós devemos tomar a santidade. Nós devemos tomar o Espírito Santo. Nós devemos ser um grupo unido na palavra. Quando vamos ao altar, quando vamos adorar ao Senhor, não pode haver divisão na igreja de Jesus. Não pode um pedaço da igreja, uma partícula, estar aqui vendo o Pai no Filho, e outra parte dessa mesma igreja, desse mesmo corpo, vendo 3 pessoas ali distintas. Porque Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Nós devemos ser um grupo verdadeiro, autêntico, sem deixarmos nada para trás, crendo em toda a palavra de Deus, crendo na palavra para os homens, crendo na palavra para as mulheres. Você não pode tomar a Bíblia, irmã, uma escritura que é para homens. Você não pode tomar uma escritura que é para mulheres. Ora, quando um homem viria a dar luz filhos, se pudesse, se houvesse jeito, do jeito que a coisa anda, já haveriam aí uns rapazinhos com cabelinhos de mulher dando à luz filhos, sofrendo dores de parto. Mas não pode tomar essa sentença sobre si. Como pode então a mulher querer tomar uma posição do homem? Isso é apenas se comprometendo. E a um povo comprometido não resta senão juízo. Não resta senão consequências fatais. Porque a escolha determina o destino,
e o povo tem se comprometido por escolha própria. Agora, o que deve ser a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Um grupo verdadeiro, autêntico, que não deixa nada para trás, levando tudo que é honesto, que é puro, que é verdadeiro, levando tudo que é a palavra, não deixando nenhuma unha aqui. Esta foi a maneira que Moisés e seu grupo fez. Eles chegaram ali, naquela hora tão decisiva, em que na hora negra o anjo viria com a morte sobre o Egito. Então eles ficaram debaixo do sangue. Mas por quê? Porque Moisés, o líder, ele mesmo estava unido com Deus. Israel não estava. Antes, eles continuavam no pecado e eles murmuravam contra Moisés e disseram: por que você faz isto? Veja só, o homem nos deu 99,9% e você fechou as portas. Você está trazendo mais problemas sobre nós com essa mensagem, Moisés. Veja só o que Faraó fez, duplicou suas contas de tijolos e assim sucessivamente. Agora, este era Moisés. Ele estava completamente nas mãos de Deus, totalmente liberto do pastoreio para arrebanhar as ovelhas de Deus. E se ele, como líder, não fosse, antes de tudo, um descompromissado com o Faraó, com o mundo, jamais o seu povo poderia ser liberto. Líder escravo, líder sujeito a favores, líder comprometido, povo comprometido. Líder cego, povo no buraco. Guia cego, povo no abismo. Mas antes de tudo, Deus tinha que pôr ali um homem que não se comprometia com favores. Ele estava totalmente liberto. Quando Paulo disse ao carcereiro de Filipe para crer que ele e sua casa seria salvo, as correntes haviam caído dos seus braços, dos seus pulsos. Ele não estava amarrado quando ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O ladrão não pode saquear a casa antes de amarrar o dono de casa. O espírito de adultério, de vício, de fumo, de álcool não poderia invadir o lar, a família, antes de amarrar o chefe, antes de amarrar aquela mãe de família, entrando ali por todos os meios que Satanás tem usado nesses dias. Antes da cabeça perder o equilíbrio, o corpo não pode cair. Isto é certo. Oh, como todos os líderes, todos os pais e mães são convocados por Deus, e queiram eles ou não queiram, pesa sobre os mesmos esta responsabilidade tão tremenda. Pais escravos, filhos escravos, pais fumantes, filhos fumantes, e assim por diante. Mas veja só, ele estava totalmente liberto. Ele mesmo, mas o povo não estava liberto, porque lá continuava a murmuração no meio deles. Mas certa noite Deus ordenou que o cordeiro fosse morto e que aquele que quisesse a libertação deveria estar debaixo do sangue daquele cordeiro. Agora, se alguém tentasse a conjecturar, descrer daquela palavra, discutir aquela mensagem e dizer: ó, isso não é assim, qualquer sangue serve ou qualquer coisa assim, o que aconteceria? A morte penetraria naquele lar. E não é outra coisa que acontece. Deus tem intimado o seu povo para descompromissar, limpar as suas mãos e obedecer à mensagem.
obedecer ao seu profeta, e o resto ele tomará conta. Ó ouvintes, não há bênção maior do que esta. Enquanto havia trevas na casa de Faraó e de seu povo, havia luz nas habitações de Israel, porque Israel tinha um profeta, como assim diz o Senhor. Deus os abençoe com esta tão grande bênção, que faz irradiar essa luz do Espírito Santo através de sua palavra, e tenha hoje uma libertação total, como igreja de Cristo, como a igreja do Senhor, como filhos de Deus. Tomem possessão da vida eterna, declarem a libertação pelo sangue de Jesus Cristo, vivam vidas novas, cantem, glorifiquem o Senhor pela palavra falada, pela vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Eterno Deus, gracioso Pai, sempre o teu nome eu louvarei. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. Dá-me paz, real poder e consolação. Eterno Deus, bondoso Pai, meu bom pastor, vem me guiar, vem me proteger, meu dia a dia amparar. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. Paz
transmitir o amor, louvar sempre o teu nome, a cada instante, a cada dia, real poder sentido do amor, ó Deus, me sustentando a cada instante, a cada dia do meu viver. Testemunhar com vida e transmitir o amor a cada instante, a cada dia do meu viver. A cada instante, a cada dia